para domingo, com certeza também, de fazer o primeiro jogo dentro de São Januário como técnico do Vasco. Estou muito feliz, um clube muito gostoso de trabalhar, um clube que é muito acolhedor, né? Me senti em casa desde o primeiro dia. O Carille, nesse momento, né? Sincerão. Mas lua de mel, né? Primeiro jogo, Manaus, torcida abraçando, tá acolhido. Agora, o Caldeirão de São Januário, às vezes, pro treinador não é muito acolhedor, não. Depende muito dos resultados em campo. O Vasco venceu por 2-0, e aí o destaque do Jornal Extra lá começa bem, porque havia essa expectativa não só da estreia do time, como do Fábio Carille, que ontem comandou o Vasco à beira do campo. E um Fábio Carille que prometeu, Gavão, um time com posse de bola, né, que não seria um time reativo, de fato, pela qualidade, pela característica dos jogadores, né, que tem. E foi o que se viu, pelo menos, no início do jogo, quando fisicamente todo mundo estava um pouco mais inteiro, né? Olha, interessante a gente reafirmar aqui que o jogo aconteceu em Manaus, né, na Arena da Amazônia, ou seja, a viagem do Rio de Janeiro para Manaus é uma viagem longa, a gente praticamente atravessa o país para jogar lá, né? Tem muita gente na imprensa que está criticando essas ações aqui da Federação Carioca e dos clubes aqui do Rio de Janeiro em transferirem algumas partidas para outros estados. O Flamengo faz isso direto, o Fluminense vai fazer no domingo, né? Vai jogar no Espírito Santo contra o Madureira e o Vasco vai jogar contra a Portuguesa em São Januário. Acho interessante isso porque também baseado nisso é porque o futebol carioca, os times do Rio de Janeiro têm muita visibilidade, tem muitos fãs, torcedores nas regiões norte e nordeste do Brasil. Daí, né? Manaus é uma das redutos de maior torcida do Vasco no Brasil, né? Não à toa o estádio estava lotado, houve muito carinho do torcedor desde que a equipe chegou a Manaus, a escolha não foi à toa, né? Não, ao contrário, né? Eu sou a favor disso, acho isso muito bom, acho que isso oxigena o campeonato carioca, assim, e dá oportunidade até para os clubes que não têm as mesmas condições financeiras que Vasco, Fluminense, Flamengo, né, e Botafogo, né, como o Madureira, assim, de viajarem e adquirir alguma visibilidade. Assim, é uma boa chance para os clubes que têm menos dinheiro, assim, enfim, de entrar ali na vitrine do futebol brasileiro, né. Agora, assim, foi a estreia do Fábio Carille, né? Então vamos acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento do Fábio. Estamos começando a temporada. E teve um fato importante, Camila, que eu vou devolver para você, que foi o retorno do Paulinho, né? Após, se eu não me engano, aqui 10 meses parado, devido a uma grave contusão que ele... Foi no joelho essa contusão, não foi? E o Paulinho, que tinha começado muito bem a temporada 2024, né? Parecia ser um nome importante, ele seria um nome importante para a temporada. Teve essa grave lesão, não jogou praticamente, né? Ele, no finalzinho do ano ele já começou a ter condições de treinar com bola, mas retorna nesse time do Fábio Carille, que tem um meio-campo, inclusive, com muito mais características de armação de jogada do que foi o Vasco da última temporada, e trabalhando justamente na qualidade desse meio-campo, tendo o Coutinho como talvez a referência técnica, ainda também fisicamente, né, tentando se adequar ao time. O Payet só entrou no segundo tempo, está muito claro para o Carille que é um ou outro, pelo menos nesse início de temporada. Sim. E está tentando dar novas características a esse Vasco, que ontem, por exemplo, trabalhou menos a questão das bolas cruzadas na área, né, que foi uma característica marcante das últimas temporadas pela qualidade do Verratti. Ontem ele faz o segundo gol no finalzinho da partida. Inclusive, na saída de campo, ele foi perguntado sobre essa situação da renovação, que nesse momento é uma questão, e ele disse que enquanto tiver contrato, ele vai jogar. Enquanto tiver contrato no Vasco, ele quer jogar, quer continuar no Vasco. Mas tem essa novelinha ainda, não está muito alinhada essa renovação de contrato entre ambos. Mas são retornos importantes, são peças importantes para um Fábio Carille, que inicia um trabalho. Eu acho que até nesse ponto de vista das características, né, Tim? O Carille já reclamou muito desse carimbo que ele recebeu de um técnico que começa o seu trabalho com equilíbrio defensivo, que preza muito para uma equipe defensivamente muito sólida e depois começa a pensar ofensivamente. Ontem ele mostrou já um time, o Gavão está levantando o dedinho, já mostrou um time que começa com uma proposta de posse de bola, né? Não sei se muito ofensiva, mas um time que trabalha a bola, que tem a posse de bola durante boa parte do jogo. Às vezes é perigoso. Vou passar para o Tite, só uma observação. O Carille é discípulo do Tite, né? Sim. A primeira coisa quando o Tite chega nos seus times é consolidar a defesa, né? O time começa a vitória por não tomar gol, né? O Carille, ele é discípulo do Tite nesse sentido. E foi muito falado na época do Corinthians, em que fez um grande trabalho. O Corinthians acabou campeão brasileiro, que era o time vence por 1-0, né? E ontem mostrou um pouquinho mais do que isso.
Eu acho que pode ser muito perigoso quando o técnico tenta tirar essa fama, né? Sempre tem perigos de ir demais no outro lado. A seleção 2006 tem um pouco disso, né? Parreira que sempre foi equilibrado. Pirou com a quarteto que nunca ia dar certo. Nunca. Quarteto mágico? Menor possibilidade de dar certo. Era uma coisa totalmente desequilibrada. Eu lembro o jogo um ano antes, eu estava lá no estádio contra a Argentina em Buenos Aires. Era 3-0 a Argentina no intervalo. Porque Riquelme. Você tem um quarteto assim, quem vai marcar Riquelme? Então era um tipo de suicídio. Então eu acho que esse tipo de movimento às vezes é perigoso. Mas obviamente uma das tarefas que ele tem é fazer que as meias, Coutinho ou Payet, falam a mesma língua de Verratti. Que Verratti gosta de receber cruzamentos, né? Ele é muito bom recebendo cruzamentos. Vamos chamar então o Fábio Carille, já que falamos dele, para ouvir o que achou o treinador do Vasco, principalmente o que pensa para Felipe Coutinho nessa temporada. A expectativa em cima do Coutinho é enorme e tem que ser por tudo que ele já fez. Jogador de Copa do Mundo, de grandes clubes da Europa. Está fazendo uma pré-temporada muito boa. Vi hoje ele participativo. Tem uma hora que a gente perde e ele dá um pique lá de 40, 50 metros e vai ajudar a marcar lá. Ele sabe que tem que ser assim, para ter ficado tanto tempo na Europa, sabe que tem que ser participativo com a bola e sem a bola. Então é muito grande, a gente vai dar todo o suporte para que ele possa fazer o melhor dentro de campo. Já fui algumas vezes lá, agora indo como técnico do Vasco. É emocionante sim, né? Hoje teve a ansiedade, assim, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco, agora para domingo, com certeza também de fazer o primeiro jogo dentro de São Januário como técnico do Vasco. Estou muito feliz, um clube muito gostoso de trabalhar, um clube que é muito acolhedor, né? Me senti em casa desde o primeiro dia. O Carille nesse momento, né? Sincerão. Né? Mas lua de mel, né? Primeiro jogo, Manaus, torcida abraçando, tá acolhido. Agora o Caldeirão de São Januário, às vezes para o treinador não é muito acolhedor, não. Depende muito dos resultados em campo, que eu acho que pelo menos a impressão é essa, né? Acho que a primeira impressão do Carille pelo jogo de ontem, a gente vai falar da fragilidade também do Madureira, mas agradou. Eu acho que a primeira impressão que ele deixou pro torcedor foi positiva ontem, né? Não, assim, na verdade, assim, acho que no domingo a gente vai ter um teste mais difícil. Sim. A gente vai falar daqui a pouco de Fluminense e Portuguesa, né? A Portuguesa, muito bem treinada pelo Douglas Ferreira. Isso. Né? Excelente o time da Portuguesa que perdeu para a Trisão Fluminense, já vamos falar disso, mas eu acho que o domingo em São Januário teremos um time mais difícil a ser batido, né? E de fato esse foi o primeiro compromisso, assim, sem querer desmerecer o Madureira, assim, mas de fato a superioridade técnica e do elenco do Vasco da Gama era notória. Então esse resultado até que poderia ter sido mais elástico, que o gol do Verratti, ou se eu fosse o Zubeldia, eu falava Berretti. Loco Berretti, né? Que fez um gol de cabeça e falamos aqui. É um grande, assim, só para finalizar, grande jogador. Espero que fique no Vasco, centroavante clássico, né? Faz parte da cultura do Vasco agora, que fique, que resolva essa questão contratual. Mas gostei da atuação desse começo do Vasco. Me parece que é um time não está preocupado só com a defesa, né? Time Vico, estão preocupados em marcar gol também. Esperamos que assim seja. E eu fico atento à questão que ele falou aqui, tanto do Felipe Coutinho como do Payet, né? Sim. Que não tem condições físicas ainda de jogar a partida toda. Né? E o time precisa, né? De uma pessoa com o Felipe Coutinho no seu melhor nos 90 minutos, né? Como é que vai fazer? Talvez justamente o fato dele não entender os dois juntos não seja uma solução. Dá para jogar 45 minutos cada um. Pode ser. Mas são muito diferentes. Sim, né? E a gente está falando de um calendário que para esse ano do Vasco tem Copa do Brasil e Sul-Americana no nosso calendário, que é sempre, a gente sabe como é insalubre e difícil para os jogadores, ainda mais nas condições físicas destes.